Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 9 de março de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Lula quer lotear cargos do segundo escalão federal nos estados em mais uma tentativa de liquidar a CPMI do 8 de janeiro. Oeste Sem Filtro está de olho. Hoje, mais um deputado retirou a assinatura pela instalação da comissão mista. José Nelto, do PP de Goiás. Nicolas Ferreira é repreendido por presidente da Câmara depois de crítica à ideologia de gênero no Dia Internacional da Mulher. Esses assuntos e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Em mais uma tentativa de enfraquecer a instalação da CPMI do 8 de janeiro, Lula pretende lotear cargos do segundo escalão nos estados. Estão na mesa diretorias do Banco do Nordeste, superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e do Departamento Nacional de Obras Contra Secas. O governo também pressiona ministros de partidos aliados, principalmente do União Brasil, para evitar a instalação da CPMI. Vale lembrar que Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que é do União Brasil, se manteve no cargo, apesar das acusações contra ele. Para começar nossa rodada de comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Silvio, o Toma Lá da Cá continua, né? Pois é. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, querida craque Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que nos faz companhia aqui na Revista Oeste. Veja, Paula, em primeiro lugar, o governo não quer essa CPMI do dia 8 de janeiro de jeito nenhum. E negocia com todas as suas armas, algumas duvidosas, né? Eu iria dizer até pouco republicanas, mas vamos lá. Bom, primeira medida que esse governo tem tomado. As emendas ao orçamento da União cabem, a liberação delas cabe ao Executivo. No passado, no governo Bolsonaro, quando havia algum tipo de represa, né, quando as emendas eram represadas ou quando havia uma liberação às vésperas de votações, isso era tratado como um escândalo. Daí veio o orçamento secreto, que agora acabou, não chama mais orçamento secreto, chama-se emenda de relator, como deveria ter sido chamado sempre. Então, o que é que acontece? Você segura o dinheiro dos parlamentares, essas emendas são utilizadas, por exemplo, para pequenas obras nos redutos eleitorais, é ferramenta do mandato, é a finalidade, uma das funções do mandato parlamentar, levar uma praça, dinheiro para a Santa Casa, asfaltamento, ginásios esportivos, e aí o governo vai lá e segura esse dinheiro, e o deputado fica em maus lençóis com o seu eleitorado, em maus lençóis com os prefeitos, com os vereadores que apoiaram, inclusive, a sua eleição, né? E aí o governo diz o seguinte: você quer o dinheiro? Pois bem, então retire a sua assinatura da CPI. Nós vamos falar bastante aqui sobre a CPI ao longo do programa, Paula, porque já há retiradas de assinatura, adesões de assinatura, enfim, todo um movimento para impedir a devida apuração do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu termino com uma pergunta: por quê? A gente faz essa pergunta todo dia. Por que o governo não quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Boa pergunta, Silvio. E ainda nesta semana, o deputado Biratã Sanderson escreveu em seu Twitter que o governo Lula ofereceu 60 milhões de reais em emendas do tipo RP2, sigla para restos a pagar de anos anteriores, para parlamentares que aceitem retirar seus nomes do requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Ana, a gente tem acompanhado esse movimento para tentar brecar a instalação da CPMI, que agora se traduz em fatos com distribuição de cargos e também de verbas, né? Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Silvio, a pergunta por que
Os americanos fizeram essa pergunta durante 2 anos. Por que não há transparência nas investigações do 6 de janeiro? Porque as imagens do Capitólio estão sob caráter extraconfidencial. E por que elas ficaram dessa maneira durante 2 anos? Porque pessoas foram presas aqui nos Estados Unidos, a terra da liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ordenamento jurídico. Existem pessoas presas até hoje sem julgamento. E agora que o jornalista Tucker Carlson passou um pente fino em mais de 40 mil horas de filmagens, e os nossos olhos veem aquilo que a imprensa vem contando de maneira muito distorcida, que as comissões do 6 de janeiro no Congresso americano, liderada por democratas, elas empurraram outra narrativa de terrorismo, de crimes, de pessoas bárbaras e violentas. E agora, 2 anos depois, o porquê, Silvio, faz sentido. Esconderam as imagens durante 2 anos porque eles não queriam, os democratas não queriam que os americanos vissem a verdade. E agora que a verdade está aí diante de todos nós, há senadores fazendo pressão para que o Tucker Carlson pare de mostrar as imagens, e o jornalista americano, que é líder de audiência absoluta no segmento da TV a cabo, entre todas as TVs a cabo, já deu de ombros e disse: vou seguir. Então, a história está aí para mostrar para a gente. O porquê agora vai ser dito pelos brasileiros. Por que não querem liberar as imagens do 8 de janeiro? Por que não querem soltar as pessoas que foram presas de maneira incorreta, sem o devido processo legal, sem acesso ao inquérito, sob a jurisdição aí do Supremo Tribunal Federal? Elas não têm foro privilegiado, e nós vamos esperar 2 anos, assim como os americanos tiveram que engolir os democratas, fingindo que que estava tudo certo, que era terrorismo, e hoje nós sabemos que não foi bem assim. Nós não podemos esperar 2 anos, não. Tem muita gente presa, gente inocente, e ninguém da imprensa está falando isso. Só aqui, na Revista Oeste, que nós estamos colocando esse dedo na ferida. Na ferida, não, na transparência. Nós queremos transparência, nós queremos a CPI do 8 de janeiro. Claro que queremos os vândalos presos, os criminosos presos, e por isso a pauta principal do Brasil hoje é essa CPI, principalmente porque esse atual desgoverno não quer essa CPI. Augusto Nunes, muito boa noite. Todo dia a gente tem noticiado aí cada vez mais fatos de pessoas interessadas aí na não instalação da CPMI de 8 de janeiro, né? Olha, primeiro boa noite, Paula, boa noite meu irmão Silvio Navarro, boa noite Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. O paralelo estabelecido pela Ana entre o 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil é perfeito. Nós não podemos esperar 2 anos para descobrir a verdade. Já existem as filmagens que devem ser expostas imediatamente, até porque há centenas de pessoas foram presas e uma multidão continua na cadeia ou em prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. E esse material, que, repito, já existe, pode provar quem agiu como golpista, quem depredou, quem cometeu violência, quem instigou, e provar, por exemplo, em favor do governo e do Supremo, que nenhum provocador esteve por lá, só golpista bolsonarista, e que nenhum dos presos esteve ausente, né, das manifestações, nem chegou a se aproximar da praça dos 3 poderes. Gente presa,
porque o que está havendo não é uma libertação de pessoas, de presos, é uma mudança no regime prisional. De regime fechado, passa para prisão domiciliar. E isso precisa acabar. Por que eles não querem saber a verdade? Eu achei muito relevante o vídeo que nós mostramos com a declaração do Lula, né, que à época fazia oposição ao governo Fernando Henrique, o Lula falando o que pensava, né, o antigo Lula, o Lula modelo 96, o que ele pensava de governos que retiram CPIs. A gente pode mostrar outra vez? Vídeo, Augusto, pedir para a produção exibir agora. Isso, se puder, eu queria falar depois. Nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então eu lamento e eu espero que o povo brasileiro a cada eleição vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. Pena que os eleitores não seguiram o conselho do Lula, né, e não passaram a escolher com mais cuidado os seus representantes. O Lula disse que fez críticas pesadas aí ao dando que se recebe, né, que é a frase que resume no Lula 96, resume o comportamento dos governos Sarney e Fernando Henrique Cardoso para conseguir apoio no Congresso. É o que ele está fazendo. E para impedir a instalação de CPIs. É o que ele está fazendo. Quem tem medo da verdade é que está mentindo. Simples assim. O Lula está tentando impedir a instalação da CPMI, que tem de ser instalada, está comprando deputados, está pressionando outros, porque ele sabe que será prejudicado pela aparição da verdade, como sempre aconteceu na vida dele. Quer complementar, Silvio? Bem rapidamente, Paula, um adendo ao comentário inicial. Você trouxe justamente os cargos que hoje estão sendo aí leiloados, né? Cargos de segundo escalão. Muita gente se pergunta, o que é um cargo de segundo escalão? É um cargo graúdo, é uma diretoria importante em alguma empresa pública, em banco público. E nós estamos falando do Banco do Nordeste, da Codevasf, que abrange a região do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba, e do Denox, que cuida de obras contra secas. São cargos, Paula, que estão ali debaixo da batuta do guarda-chuva do presidente da Câmara, Arthur Lira. E também aí tem uma queda de braço de fundo. Já entre o Palácio do Planalto, presidente Lula, seus interlocutores mais próximos do Congresso, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e o Alexandre Padilha de Relações Institucionais, Relações de Governo com o Congresso, com o Arthur Lira. Tudo isso motivado principalmente por uma fala do Arthur Lira numa palestra na Associação Comercial de São Paulo, e que eu queria rapidamente ler aqui uma frase do presidente da Câmara. Ele falou o seguinte, num claro recado ao Lula, aspas, teremos um tempo para que o governo se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nesta Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Falou isso na segunda-feira. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa base do governo Lula, hoje de deputados, não consegue sequer aprovar um projeto de lei, maioria simples em plenário. Quando ele fala quórum constitucional, ele está falando de PEC, de proposta de emenda à Constituição, que requer um quórum altamente qualificado. É muito difícil conseguir quórum de PEC. Com essa base, o governo Lula não consegue passar nada na Câmara. Este é o recado. Lula, preste atenção. Você está tratando os deputados com não vou liberar emendas, não quero CPI, achando que o senhor está dando as cartas, e não está. Nós, deputados, estamos dando as cartas. Para complementar, Paula, ele disse o seguinte,
que esse tempo que ele sugere está acabando e continua. O rumo nós precisamos defini-lo agora em março, ou seja, para finalizar, ele colocou um prazo. Ou o Palácio do Planalto acorda, ou a Câmara vai começar a retaliação. Agora 18 horas em ponto. E o Oeste Sem Filtro segue de olho na contagem dos parlamentares que retiraram as assinaturas pela instalação da CPMI de 8 de janeiro. Mais um deputado recuou por pressão do governo. É José Nelto, deputado do PP de Goiás. Outros 3 já haviam desistido. Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, Célio Silveira, do MDB de Goiás e Pastor Gil, do PL do Maranhão. Há 191 assinaturas a favor da comissão. Vou pedir aqui uma ajuda para o Silvio, para a gente explicar aqui para a nossa audiência, Silvio, porque ontem a gente comentou no programa que eram 188. Parece que tem um vai e vem aí nessa história da lista, né, da CPMI. Isso significa que tem gente também incluindo nome, gente retirando nome, e parece que até uma decisão estratégica do André Fernandes, que propôs à CPMI não divulgar muito bem essa lista com os nomes, né, até para evitar pressão do governo. Exatamente, Paula. Essa lista, ela ficou retida ali no gabinete do André Fernandes, o autor, né, o propositor dessa CPI, justamente para tentar blindar a lista, né, caso ela fosse divulgada. Agora ela já é de conhecimento público, inclusive está no nosso site da Revista Oeste para quem quiser conferir os nomes, blindar dessa atuação, dessa pressão que nós estamos falando aqui desde o início do programa, do governo Lula pela retirada das assinaturas. O governo está com medo que muita coisa que ainda não foi revelada daquele dia 8 de janeiro venha a público por meio de uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder de convocar pessoas e quebrar sigilos. Inclusive, tem poder de pedir as imagens na íntegra e aí nenhum órgão público vai poder negar o acesso ao que tem acontecido neste momento. E como você bem disse, Paula, tem deputados que assinaram depois da listagem com 188 nomes e tem deputados que continuam retirando a sua assinatura. Demos o nome de mais um hoje já confirmado. E esses parlamentares, tem lá o seu Chiquinho Brazão, tem os demais aí na lista que a gente vai mostrar na tela mais uma vez. Esses parlamentares que estão irritados, poxa, vocês estão expondo os nossos nomes, porque eles inclusive fecharam os seus perfis nas redes sociais, tá lá. José Nelto foi hoje, né, o deputado de Goiás. Chiquinho Brazão, que nós vemos falando, do União Brasil do Rio de Janeiro. Célio Silveira, do MDB, né, o antigo PMDB de Goiás, e o deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, mesmo estado do Juscelino Filho. Claro, Juscelino Filho enrolado até o pescoço com suspeitas, né? Usou o avião da FAB, diárias para ir a um leilão de cavalo. Ele, aliás, que é o autor de um projeto que cria o Dia do Cavalo. Ele apresentou esse projeto à Câmara dos Deputados e também construiu estradas próximos a fazendas da sua família. Então, para permanecer no cargo, ele negociou justamente isso, a retirada de assinaturas de deputados que são seus amigos, Paula. Olha, a gente tem reforçado muito o nome desses senadores que retiraram, né, a assinatura na lista, mas a gente quer dizer que o programa Oeste Sem Filtro está aberto para ouvir esses deputados, para saber por que eles assinaram e depois retiraram o nome da lista da CPMI. Então fica o convite para todos eles para a gente conversar aqui no programa, né? Paulo, o Silvio foi perfeito nessa análise sobre a lista, só lembrando que dentro desse contexto todo de 8 de janeiro, se houve prevaricação ou não do ministro da Justiça, ou das forças policiais, ou da Guarda Presidencial, isso tudo aí só uma CPI pode saber. Mas não custa lembrarmos que semana passada, uma das nossas agências aí de inteligência, a ABIN, onde esse desgoverno quer colocar a ABIN? Dentro da Casa Civil, com o Rui Costa. Ou seja, estão cercando tudo, estão aparelhando, cercando tudo para que a última coisa que aconteça sobre o 8 de janeiro seja transparência. Por que colocar a ABIN dentro da Casa Civil? Não deveria ficar no GSI? Dentro da Casa Civil com Rui Costa. Só falta, não quero colocar aqui nenhuma, fazer um exercício de futurologia. Mas eu não ficaria surpresa, por exemplo, se no contexto de uma possível CPI ou de uma investigação,
alguém do governo falar, olha, as câmeras estavam danificadas, a câmera A, B e C, como o Silvio muito bem disse, nós queremos as imagens sem edição. Por isso que o Tucker aqui, ele demorou para divulgar as imagens, porque a equipe dele passou por 40 mil horas de filmagens. E as filmagens não condizem, não mostram a realidade paralela que foi empurrada ao povo americano durante 2 anos. 2 anos. Isso não pode sair do nosso radar. Nós não podemos cometer esse erro. Até porque nos últimos 2 anos, os democratas tinham a Câmara, o Senado e, claro, a presidência. Então, eles tomavam conta de tudo. Hoje nós temos um Congresso no Brasil que tem uma oposição forte, que pode empurrar essa CPMI, que ela é muito importante para desvendar esse mistério que acabou se tornando o 8 de janeiro. Agora, Augusto, sobre esse vídeo do Lula que você pediu, alguém aqui no chat, não consegui pegar o nome, me perdoe, chamou o Lula de Lulaflex. Uma hora é uma opinião, agora já é outra. Augusto, lembrando que a lista então está com 191 assinaturas, temos uma gordura aí de 20 assinaturas, é isso, Silvio? Perfeito. Eu aposto na instauração da CPI, eu acho que vai sair. Vai sair. Quando um deputado diz que o voto dele não deve ser exposto, é porque ele sabe que traiu a maioria dos eleitores, pelo menos até eles. Todo mundo quer saber a verdade, menos os desertores. Essa nossa lista aí é a lista dos desertores. E eu queria reiterar o convite feito pela Paula Leal. Venham conversar conosco e expliquem por que mudaram de ideia. Mudar de ideia é um sinal de bom senso, desde que seja para melhor. Tá? Essa é mais uma lição do Churchill. Tá? Pode mudar de ideia. Claro, você confrontado com fatos que interferem em decisões, você muda de ideia. Agora, mudar de ideia de um dia para o outro, sem que tenha acontecido nada, porque as provas estão ocultas, continuam, aí é suspeito, né? Aí não querer falar, pois se eu voto certo, eu quero que todo mundo saiba. Todo mundo saiba. Agora, quando eu viro desertor, olha, o voto pune também. E nós vamos expor. E queremos ouvi-los. A turma que vai votar a favor da CPI está aí, falando. Os que são contra não falam. E os jornais ficam escondendo. Precisa deixar espaço para joias, um terceiro lote de joias, quarto, quinto, tal. O governo Bolsonaro não acabou para os jornais. Como não acabou a pandemia. A pandemia nos jornais, ela se estendeu por mais alguns meses e eles torcendo para que viesse um surto qualquer, aí uma variante qualquer, para que ficasse tocando no assunto, que, pelo qual tiveram também os jornais obsessão. E mantém, né? Não é tiveram, não, tem. São obcecados por isso. No caso da CPMI, porque os jornais amigos com acesso aos deputados não perguntam por que mudaram. Porque os jornais não explicam em editorial que essa mudança faz bem ao Brasil. Porque pode ser encontrado, e nós vamos procurar, nesses vídeos, uma pessoa que está presa 2 meses depois de ter gritado não quebra, não quebra. Estão presas pessoas que não, repito, não participaram de manifestação alguma. Então, nós vamos provar o erro judiciário, erro é a palavra branda, né? Essa decisão criminosa do STF, do ministro, mais especificamente do ministro Alexandre, que mantém presas, né, ou atadas aí a tornozeleiras eletrônicas, gente inocente. Isso é crime. É crime. Então, nós estamos aqui atrás de fatos e vamos conseguir noticiar todos eles, mais dia, menos dia. Diga lá, Silvio. Só um complemento em cima do que você brilhantemente colocou, porque a nossa reportagem, antes de divulgar o nome dos deputados que recuaram, que tiraram as suas assinaturas, consultou os gabinetes.
procurou a assessoria de imprensa desses deputados e disse, olha, queremos registrar o motivo do deputado ter desistido da CPI. Nós vamos publicar a declaração dele. E não houve resposta. Eles não responderam. Portanto, se eles estão sendo, por exemplo, criticados nas suas redes sociais pelos seus eleitores, eles devem satisfação a esses eleitores. E foi resposta para esses eleitores que a nossa reportagem foi buscar. Eles não deram. Então, quem deve satisfação são eles. Boa, Silvia. Lembrando que para ler a reportagem completa é só entrar no site revistaoeste.com. As principais notícias do Brasil e do mundo você encontra no site da Revista Oeste. Também quero agradecer a nossa audiência e convidar você que está nos acompanhando no canal da Revista Oeste no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É muito importante que a gente compartilhe aqui o programa Oeste Sem Filtro com mais pessoas para que a gente amplie a nossa comunidade aqui da Revista Oeste. Também quero te convidar, você que está aqui nos acompanhando e gosta do conteúdo da Revista Oeste, a assinar a nossa revista digital e aproveitar a Semana da Mulher. Tem um desconto especial nessa semana de até 30% para você fazer a sua assinatura, garantir a sua assinatura. Aliás, amanhã tem edição exclusiva, tá no forno. Logo mais o Silvio Navarro aqui no Estúdio Oeste vai contar qual é a capa da Revista Oeste que sai amanhã no nosso site. Então não perca, tem uma promoção exclusiva para você em homenagem aí ao Dia da Mulher. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui do lado ou então digitar Revista Oeste /Dia da Mulher para você também aproveitar esse desconto que vai até o final da semana. Agora, 18 horas, 12 minutos, a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. Arthur Lira, presidente da Câmara, repreendeu o deputado Nicolas Ferreira por uma declaração no Dia Internacional da Mulher. Durante pronunciamento ontem, o parlamentar mineiro vestiu uma peruca loira para defender o direito das mulheres e criticar a ideologia de gênero. Vamos ver o vídeo. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. Lira escreveu no Twitter: o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. E aí, Ana? A gente comentou bastante ontem no Dia Internacional da Mulher, né, que nós estamos perdendo alguns espaços, até comentamos de duas campanhas, né, que foram ao ar, uma do chocolate Hershey's e a outra da Apple, que usaram modelos trans. E parece que o deputado Nicolas Ferreira talvez tenha acertado no conteúdo, nem tanto na forma, né? Eu vou por esse caminho, Paula. É exatamente isso. Meu pai sempre me dizia, né? Aliás, falava na nossa família, comigo e com a minha irmã o tempo todo. Não é só o que você fala, mas como você entrega. Não perca um bom argumento entregando da maneira errada. Não estou dizendo que é a maneira certa ou errada. O Nicolas é um parlamentar muito jovem, é um parlamentar criado e formado e eleito através das redes sociais. É uma geração diferente, é uma geração mais revolucionária, digamos assim, né? Chute na canela, fala o que tem que ser dito. Não é o que eu faria se eu estivesse ali. Portanto, eu discordo um pouco da forma como o Nicolas entregou o conteúdo, mas o conteúdo ele é pertinente, porque essa gente vive numa esquizofrenia. Ao mesmo tempo, ontem nós comentamos aqui, ao mesmo tempo que eles comemoram o Dia da Mulher, que eles enaltecem as mulheres, é mulher para cá, é mulher para lá,
Da mesma maneira que eles falam isso, na mesma página eles falam que mulher é uma construção social, que não existe gênero feminino, masculino, não tem isso, que existem 28 gêneros, sei lá quantos mais, né? LGBTQ+, PYZ, ou seja, a argumentação dessa gente não para em pé. E eu acho que passou o tempo também da direita sempre usar as mesmas armas. A esquerda, no que ela é muito eficiente? Ela toma conta da mídia, ela toma conta das universidades, das escolas, do meio do entretenimento, usando armas diferentes. Enquanto a direita, que agora vem despertando, teve esse despertar político aí nos últimos anos, vem sempre usando essa maneira de sentar, de argumentar. Eu vivo dizendo aqui, onde está o nosso Randolph Rodrigues? O Randolph Rodrigues da direita, que vai judicializar absolutamente tudo. Vai ficar perturbando, batendo ali, ó, toque, 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 no STF o tempo todo. Nós precisamos usar absolutamente de todas as armas. Então, eu posso discordar da maneira como o Nicolas entregou a mensagem. Eu não faria, mas eu entendo que ele venha de uma geração diferente. E, no caso do tweet do presidente da Câmara, do Arthur Lira, o plenário é palco para o que quer que os deputados queiram falar. Eu não vejo deputado de esquerda sendo censurado, alguém levantando a mão e falando o senhor ou a senhora não pode falar isso. Não é bem assim, senhor Arthur Lira. A deputada Tabata Amaral entrou com um pedido de cassação de Nicolas Ferreira por suposta transfobia. O Partido da Causa Operária se manifestou contra a tentativa de cassação do deputado federal Nicolas Ferreira. Está aí o tweet, então, do PCO. A tentativa de cassar o deputado Nicolas Ferreira por um discurso proferido no Congresso é uma política medieval. Qualquer cidadão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamentar é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura. E aí, Silvio, surpreende aí esse tweet do PCO? Será que eles aprenderam aí a lição, sentiram na pele a censura também, né? O PCO vem surpreendendo positivamente há muito tempo, quando o tema é justamente censura. Paula, bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu acho que o comentário da Ana Paula Henkel é irretocável. Eu assino embaixo. Eu acho que o Nicolas embalou mal a mensagem que ele levou. A tribuna da Câmara dos Deputados, ela é inviolável. O deputado tem o direito de ir lá, afinal de contas, trata-se do parlamento, falar sobre o que ele bem quiser. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. O fato de ter usado uma peruca não me agrada. Parece um tom de xiste desnecessário. Sei que ele estava fazendo isso ali porque a Maria do Rosário e outros parlamentares de esquerda, inclusive mulheres, estavam dominando a sessão, mas acho desnecessário. Como foi desnecessário, por exemplo, certa vez, quando um programa de televisão levou uma cueca do Super-Homem para o senador Eduardo Suplicy usar, entre outras coisas. Eu acho desnecessário. A mensagem, acho que a Ana já deu o recado. Sobre a Tabata Amaral, até agora não ouvi uma declaração contundente dela sobre o caso das Americanas. Continuo aguardando ela se manifestar sobre isso. E, por fim, em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, espero que ele, a partir de agora, já que fez uma reprimenda pública ao deputado Nicolas Ferreira, uma boa cara, uma boa nova dessa direita que surgiu no Brasil nos últimos anos, que ele adote a mesma régua com os deputados do PT, do PSOL e seus satélites que tratam o presidente Jair Bolsonaro como genocida na tribuna da Câmara dos Deputados. Esses também merecem uma reprimenda. Ou não, senhor Arthur Lira? E aí, Augusto, como é que você avalia essa declaração aí do Nicolas Ferreira de ontem? Estou inteiramente de acordo com a Ana e com o Silvio. E emendando o que o Silvio acabou de falar, o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, a filiação às vezes é uma punição já, né? Essa é. Ele disse ao Paulo Guedes, usou aquela imagem, tchutchuca, aí pode dizer isso, desrespeitar o ministro. Concordo inteiramente com vocês, com os meus companheiros aqui. Bastaria dispensar a peruca, por exemplo. Porque isso aí
torna caricato um assunto sério. Né? E quanto ao conteúdo do que ele disse, estou inteiramente de acordo. Eu não entendo essa turma, é transfobia. Então, eles têm algum tipo de fobia por mulheres. Eles não se apresentam como mulheres, né? É um outro tipo. É uma outra etnia, né? De gênero, tal. É trans. Eu nunca vi um deputado do PT namorando uma trans em público, por exemplo. Tal. Eu nunca vi eles demonstrando ausência total de preconceito na prática. E o que eu estou dizendo não é só uma hipótese, não. Tá? E quem mora em Brasília sabe disso. Agora, vamos lá. A Tabata Amaral era exatamente isso que o Silvio disse, que eu queria comentar. Nada a dizer sobre essa pornográfica história das lojas americanas. Nada. Porque foi financiada, tá, por um dos sócios, é financiada, tem toda a campanha eleitoral financiada, já é a segunda por ele. O financiamento não é diferente, não, do financiamento assegurado durante tanto tempo ao PT pela Odebrecht. O que tem as americanas de melhor que a Odebrecht? São chegadas a uma bandidagem. A Odebrecht agora talvez esteja se comportando bem porque conheceu, no caso da Operação Lava Jato, o Brasil que pune. Agora veio o presidente da Câmara mostrando que também ignora, porque o que ele disse é uma espécie de punição. E a Tabata também. Eles dois nunca leram o trecho da Constituição segundo o qual senadores e deputados não podem ser punidos por opiniões, palavras e votos. Mas, corrigindo, não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Agora, vão punir porque usou uma peruca, tal. Isso aí eu acho que foi uma bobagem. É isso que atrapalhou. Mas vai querer, fica recriminando. Então, enquanto isso, faz coisas que merecem mais que recriminação, cadeia. Posso colocar só mais 2 pontos? Diga lá, Ana. O primeiro o Nicolas foi o deputado mais votado dos últimos tempos, não é isso? Silvio, 1 milhão e alguma coisa? Exatamente isso, exatamente isso. Pois é, 1 milhão. Então, ele responde ao eleitorado dele. Ele vai se comportar no plenário de acordo com quem o elegeu, quem colocou o Nicolas ali para ser um dos representantes do povo. O segundo ponto, Tabata, daqui a pouco aparece Dona Simone Tebet, uma mulherada que, durante a CPI da Covid, desapareceu quando a doutora Nise Yamaguchi, doutora Mayra Pinheiro foram desrespeitadas da maneira mais covarde que nós pudemos assistir durante uma CPI que foi transmitida, né, ao vivo e em cores para todo o Brasil. Um desrespeito absurdo por parte de homens, Omar Aziz, Renan Calheiros, senhor Randolfo Rodrigues, todos eles desrespeitaram mulheres honradas, médicas honradas. E essa mulherada que está histérica hoje nas redes sociais, nós sabemos muito bem onde vocês estavam durante esse desrespeito público a essas mulheres honradas na CPI da Covid. Vocês estavam escondidas nos seus gabinetes e não defenderam essas mulheres. Então, nós sabemos muito bem que a defesa de mulheres, para vocês, é só mulheres da esquerda, assim como homens também. Nós sabemos muito bem como a banda toca. Hipócritas. Diga lá, Silvio. A Ana fez exatamente o comentário que eu queria em relação à votação do Nicolas. E veja, eu quero ver, não vai dar em nada esse caso do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Sabe por quê? Porque casos graves passam pelo Conselho de Ética e Decoro e não dão em nada. A Câmara, os 513 deputados, 512, porque um, no caso, será acusado, não vai punir um deputado por usar uma peruca
e fazer um discurso que não agrada à esquerda, enquanto assessores de outros ou os próprios andam por aí com dinheiros em malas, com dinheiros na cueca, em aeroportos. Não combina, né? E logo mais aqui no programa a gente vai conversar com o Coronel Telhado, Coronel Telhado, ele que é deputado federal e esteve na penitenciária da Papuda, em Brasília, vai conversar conosco. Agora eu vou chamar o nosso parceiro, tem um recado pra gente e a gente volta logo logo. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde, fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E agora sim é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. O convidado de hoje é o Coronel Telhado, ele que é deputado federal do PP de São Paulo e ele que esteve no presídio da Papuda, em Brasília, para visitar os detidos nos acontecimentos de 8 de janeiro. Boa noite, Coronel. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, Muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando que o senhor descrevesse o que o senhor viu no presídio e qual a situação dos detentos. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui em tão seleto programa, ouvindo os comentários há pouco, né? Só queria dizer antes para vocês que eu estou preocupado lá na Câmara Federal, fui deputado 2 mandatos aqui em São Paulo. Aqui o pessoal da esquerda já mentia bastante, mas lá na Câmara dos Deputados é uma coisa assustadora, né? O que o Nicolas fez foi um ato até de juventude, né? Porque o pessoal de esquerda faz cada absurdo, fala cada comentário lá e ninguém faz nada. E quanto ao Nicolas, que fez vamos dizer, até alguma coisa para chamar atenção, estão achando que ele foi transfóbico, tudo é absurdo. O Nicolas é um rapaz maravilhoso, um grande deputado, será um grande político para o Brasil, e a esquerda lá é assustadora. E nessa esquerda assustadora que a gente fala, hoje eu tive a oportunidade de poder testemunhar com os próprios olhos, pessoalmente, o absurdo que é cometido no Brasil com a prisão dessas pessoas naquele ato do dia 8 de janeiro. Antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: nós não concordamos com nenhum ato ilegal, com nenhum crime, com nenhum vandalismo. Aliás, a nossa linha, por ser policial militar, por ser um cidadão que cumpre as leis, é não aceitar nenhum tipo de irregularidade. E hoje nós estivemos com o deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul, e o deputado Hélio Lopes, lá do Rio de Janeiro. Estivemos os 3 lá na Papuda, no CDP 2, onde nós conversamos é bom, só para vocês saberem também, nós tivemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes, essa é uma autorização pública. Isso é muito bom, porque já mostra que há um comprometimento
da Câmara dos deputados que estão preocupados com essas pessoas, no meu entendimento, estão detidos, presos, numa maneira irregular, mas enfim, é o que foi feito pela Justiça, mas com a devida autorização do ministro Alexandre de Moraes, estivemos ali no pavilhão 4 e no pavilhão 6, acho que é isso, 4 e 6. E tivemos oportunidade de conversar, eles estavam na hora do pátio, no sol ali, praticamente com uns 481 homens, ali só naquele local só fica homem no CDP2, 481 homens que estão presos desde o dia 8 de janeiro, portanto estão presos há 60 dias. E eu posso falar para vocês uma coisa, gente, eu sou policial militar há 44 anos, cansei de ir em presídio, tive em greve, tive em rebelião aqui no Carandiru, em outros CDP, a gente sempre vai em presídio, em ações policiais quando eu estava na ativa, e é sempre uma coisa muito triste, muito deprimente. No CDP não é diferente, apesar de ser um local novo, um local bem feito, um local limpo, com condições de higiene adequadas, quando você olha aquelas pessoas presas, é um baque pra gente, porque a gente está acostumado a ver quem preso? Bandido, traficante, estuprador, assaltante, e não pai de família. O que nós vimos ali são 481 homens idosos, homens de meia idade, homens jovens, empresários, pessoas que cometeram, talvez alguns cometeram lá, porque tem uma grande parte que nem no local estava, foi uma prisão totalmente estranha, mas pessoas que, se alguns cometeram esse crime, foi de uma maneira, de um momento de tresloucura, enfim, vão ter que responder por isso. Mas não existe na história do Brasil um outro ato onde mais de 1.000 pessoas tenham sido presas de uma maneira praticamente igual a um campo de concentração. Então, quando nós conversamos com aquelas pessoas, levamos uma mensagem de tranquilidade, levamos uma mensagem dizendo que vários deputados estão acompanhando a situação deles, que nós não podemos fazer nada, porque é uma parte jurídica, a nossa parte política, a nossa parte parlamentar, não é o que nós fazemos no campo de libertar aquelas pessoas ou intervir a favor deles. Mas juridicamente, politicamente, nós estamos agindo, já colhemos as assinaturas para a CPMI do dia 8 de janeiro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Temos assinatura para isso, estamos aguardando o Rodrigo Pacheco na primeira sessão que houver no Senado, ele vai ser por conta de ofício, vai ter que instaurar essa CPMI, e estamos aguardando isso aí, para que sejam designados os deputados que atuarão nessa CPMI e que venha depois o presidente e o relator, e procuramos acalmar aquelas pessoas. Eles não veem a família há 60 dias, para vocês terem uma ideia, não falam com as esposas, com os filhos, eles só podem falar através do advogado, então todos estavam muito ansiosos quanto a isso, mas estavam com saúde, ali todos que nós vimos estavam com saúde, lógico, mais magros, mais abatidos, desesperados, alguns você vê que a pessoa estava chorando, uma situação terrível, cadeia não é um lugar bom para ninguém, nem principalmente para trabalhador e pai de família, e para um cara que quer fazer a coisa certa. Mas, no geral, a situação deles física é uma situação razoável, mas o grande problema é que eles querem sair de lá, querem ver a família e querem uma ação real e justa. Justiça. Porque, infelizmente, no Brasil, a justiça tem sido muito injusta. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, coronel. Obrigada pela entrevista. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E o relato do senhor é comovente. É difícil a gente não se emocionar diante do que o senhor conta, né, da situação dessas pessoas, pais de família. É muito difícil ouvir isso, mas importante o senhor dizer exatamente o que está acontecendo. E, coronel, há notícias de que advogados eles estão encontrando dificuldades em acessar os processos dos seus clientes. O senhor tem alguma notícia sobre isso? Olha, eu não sei te informar, Ana Paula, porque isso aí seria mais no campo jurídico, mais junto ao STF, nós não tivemos esse acesso. A informação aqui, eu vejo bem, o que eu vou falar aqui foi me passado por alguns dos presos que ali na grade acabaram conversando com a gente. É lógico que são comentários, né? Muitos deles estão se dizendo prejudicados por alguns advogados, porque infelizmente muita gente aproveita essa situação. Então lá é praticamente numa situação de pedindo 20, 30 mil reais para defender essas pessoas. Vocês imaginem
Muita gente ali, muita gente, são pessoas simples, homens da cidade, homens do campo, que não têm condição de pagar 20, 30 mil por um advogado. E muitos estão se dizendo prejudicados por esses advogados. Então, uma coisa que nós vamos analisar nessa CPMI, que nós estamos trabalhando para instaurar lá no Congresso Nacional, nós vamos atrás dessa situação dos advogados também, porque a obrigação deles, recebendo bem ou recebendo mal, a partir do momento que ele se propõe a defender uma pessoa, é defender essa pessoa da melhor maneira possível, Ana Paula. Agora, essa informação quanto à dificuldade do advogado acessar o processo, eu fico lhe devendo porque eu não tenho, mas a realidade é uma só. Muitos têm reclamado, e só uma outra informação, Ana Paula, pegando um gancho, vocês devem ter visto algumas entrevistas, algumas coisas, eu não vou citar nomes aqui, porque a minha intenção aqui não é denegrir o nome de ninguém, nem falar mal de ninguém, mas houve um vídeo na rede social rodando aí dizendo que pessoas teriam sido agredidas, inclusive teria dado como morte, estaria morto o cacique, o Sererê, o Chavante, né? O nome dele é José Acácio, e nós estivemos com ele, conversamos com ele, ele tinha acabado de chegar no médico, ele está bem de saúde, o que ele tem realmente é um problema de diabetes, que está sendo tratado, aliás, ele não tratava esse problema, agora no presídio ele está sendo tratado. Diga-se de passagem, Ana Paula e os demais que nos assistem, para as famílias dessas pessoas, para ficarem bem tranquilos, porque apesar da prisão, todos estão bem, todos estão com saúde, estão morrendo de saudade, mas estão loucos para ver a família. E no caso do índio Sererê, ele havia acabado de chegar do médico, ele está vivo, está bem, inclusive fez questão de, junto comigo, com o Sanderson e com o Hélio Negrão, de fazer uma oração, ele mesmo presidiu a oração, está muito confiante, dele está preso desde o dia 12 de dezembro, portanto praticamente há 3 meses, olha só, traficante não fica preso, estuprador não fica preso nesse país, assaltante não fica preso nesse país, mas todos lá estão presos. Então, Ana Paula, quanto a essa informação do advogado, eu fico te devendo, se você tiver uma outra questão. Nós estamos conversando ao vivo com o Coronel Telhada, ele que é deputado federal e visitou o presídio da Papuda em Brasília. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer conversar com o senhor. Esperamos todos que essa CPI de fato aconteça, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpra as suas funções, as suas prerrogativas e instale essa CPI para que se apure tudo, absolutamente tudo, e se possa separar aqueles que devem ser punidos no rigor máximo da lei pelo vandalismo, sim, pela depredação, e aqueles que estão lá injustamente. Deputado, nessa visita, o senhor encontrou algum caso, ouviu relato de pessoas que assinaram o tal termo de culpa, inclusive acusadas de terrorismo, e sequer sabem do que foram acusadas de fato, que estão dentro de um processo kafkiano? Muitos chegaram e foram colocados em ônibus e não sabiam para onde estavam indo. O senhor encontrou relatos assim? Olha, ô Silvio, obrigado, boa noite, prazer falar com você. Silvio, é o seguinte, a maioria das pessoas lá que estão detidas, eles estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo. Muitos não estavam lá na frente do palácio. Alguns foram presos em situações assim totalmente fora do local, que eles relatam ali. Então, eu não tive a oportunidade de falar propriamente com eles assim pessoalmente, porque eles estavam no pátio. Nós chegamos até a próxima grade e falamos com toda aquela multidão. No local tinha mais ou menos 180 pessoas, no outro tinham mais de 200 homens. Então nós falamos do modo genérico, fomos lá para acalmá-los, dizer a eles que nós estávamos trabalhando por eles. Mas especificamente nessa pergunta eu não tenho para lhe falar, mas a esmagadora maioria, todos contestam a prisão, todos se dizem que não estavam, que alguns não participaram. É lógico que a gente sabe que teve gente que participou ali. Aliás, uma informação, aqui eu não vou poder citar a fonte, mas recebi essa informação que, inclusive, um dos presos está isolado. Por quê? Porque ele não é do time que era chamado pessoal dos patriotas, ele era de um time totalmente estranho. Ele é de um time totalmente alheio, inclusive os presos não falam com ele. É uma informação importante, né? Porque dizem que os bolsonaristas invadiram, o pessoal de direita invadiu, e todo mundo fala que havia infiltrados. Nós não temos essa informação, eu não tenho como confirmar isso aí, mas existe informação sim que um dos presos está isolado, justamente porque aparentemente ele não é daquele grupo. Ele estava lá para fazer outra coisa, o que seria, não sei, vai ser averiguado na CPI.
Mas uma coisa é interessante, as coisas vão se confirmando. E é isso que a gente entende, o medo do governo de fazer essa CPMI, né? Quem não deve, não teme. Se o governo não fez nada errado, por que ele não quer trazer à tona? Seria até importante o governo, para os deputados analisarem, averiguarem o que aconteceu realmente, e no final, até se for o caso, se colocar ao lado do governo. O governo está certo, o STF está certo, não tem o que reclamar. Agora, quando o pessoal foge da CPMI, o pessoal foge de querer esclarecer os fatos, isso traz uma dúvida muito grande, traz uma falta de transparência muito grande. Então nós vamos continuar insistindo na CPMI, vamos trabalhar, nós temos deputados combativos, como é o caso do deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, como informação, hoje eu fui a primeira vez, porque eu assumi dia 8 de fevereiro, é meu primeiro mandato, mas o Sanderson já está no segundo mandato, já vinha acompanhando desde o dia 8 de janeiro, já esteve várias vezes lá na Colmeia, onde é o presídio feminino, inclusive, só como informação, talvez, não sei se vocês já sabem, praticamente uma grande maioria das senhoras que estavam presas já foram liberadas. Hoje nós temos um número de 80 mulheres presas. Creio que mais algumas sairão, não sei exatamente quando, nem quanto, mas há informação de que mais algumas sairão, e 481 homens também, que alguns sairão. Então a informação que nós temos é essa, porque nós não pudemos falar com os presos diretamente, um a um, porque nem havia tempo, nem espaço para isso. E a nossa visita foi mais de levar um consolo, uma informação para aquelas pessoas que estão há 60 dias sem ver as famílias, de que o Congresso Nacional está atento ao problema, insistindo na CPMI, para que a gente chegue à verdade dos fatos, e como você falou tão bem, quem deve vai pagar, quem não deve não pode sofrer a injustiça da justiça brasileira. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado federal Coronel Telhada, que me pergunta agora, Augusto Nunes. Deputado, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Primeiro, uma afirmação. As pessoas foram liberadas do regime fechado, né? Os que já saíram. No entanto, continuam uma espécie de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e outras restrições. O senhor já viu algum caso semelhante antes disso, a sua longa experiência aí na área? Augusto Nunes, prazer falar com você, sou seu fã, sou fã de todo mundo aí, mas você é uma pessoa que a gente tem grande respeito e consideração, parabéns pelo seu trabalho. Não vi. Augusto Nunes, o que me traz indignação é justamente isso. Veja bem, se nós estivéssemos num país onde toda pessoa acusada, presa em flagrante, presa com armamento, toda pessoa que tivesse sido pega em flagrante cometendo um crime e fosse rigorosamente punido, eu me calaria. Eu seria o primeiro, eu sou policial, eu seria o primeiro a me calar. Cumpra-se a justiça. Mas nós não vemos isso no Brasil. Nós vemos assaltante, estuprador, traficante sendo liberado em audiência de custódia. Nós vemos absurdos, e não é de hoje, eu tenho 44 anos de polícia militar, nós vemos absurdos cometidos em favor de criminosos. E, de repente, numa situação dessa, que é uma situação grave, invadir o Congresso Nacional é uma infração gravíssima, é contra o Estado Democrático de Direito. É grave, mas nós sabemos que muitas pessoas ali talvez tenham sido levadas pelo ânimo, pela motivação, aqueles praticamente 2 meses em frente aos quartéis, acampado, enfim, foi uma coisa praticamente, eu não digo orquestrada, mas que levou as pessoas, muitos a perderem a cabeça. Responderão sim, mas é absurdo nós vermos homens, eu tenho 61 anos, tinham homens mais velhos que eu lá, e eu falando com o deputado Sanderson e com o deputado Hélio Negrão, do Hélio Lopes, eles falaram justamente isso. Lá no caso das mulheres, tinham mulheres da idade das nossas esposas, avós, senhoras, mulheres e homens que nunca tiveram uma passagem pela justiça, nunca cometeram um crime, têm trabalho fixo, têm família fixa, aposentados, pessoas ex-militares, pessoas do bem, ex-policiais aposentados, pessoas do bem. E essas pessoas presas há 60 dias, sem dizer que lá atrás, né, na audiência de custódia, que é para ser feito de imediato, alguns demoraram vários dias para se fazer, ou seja, foi tudo de uma maneira irregular, o que teria desqualificado qualquer prisão em flagrante pelas irregularidades cometidas, Augusto Nunes. Lá não foi feito, lá ao contrário, as pessoas permanecem presas, os que estão sendo liberados, tratados como bandido, com vigilância, custódia na vigilância, através de tornozeleira, através de vigilância, e bandido mesmo, meu irmão.
bandido mesmo, na rua, deitando e rolando, matando polícia, traficando, andando armado, e tá tudo certo. Esse é o país que um criminoso no mundo todo é tido como um país bom para o criminoso. Então, isso que me injuria. Eu não sou contra cumprir a lei. E nem vou me colocar contra ministro, STF, a Justiça, de maneira alguma. Eu estou me colocando como cidadão, na situação de indignado, e um cidadão policial que a vida toda combateu o crime e não viu a justiça ser severa como deve ser com um verdadeiro criminoso. E, no entanto, nós vemos esses cidadãos passando por isso. Então, se todo mundo fosse tratado igual, eu seria o primeiro a me calar. Justiça? Justiça. Mas nós sabemos que não é assim. As pessoas são tratadas de maneira diferente. Isso já ofende a Constituição, que diz que todo cidadão deve ser tratado, todos cidadãos devem ser tratados de maneira uniforme, de maneira igual. E nós não vemos isso. Então, Augusto Nunes, o que me indigna é isso. É o tratamento diferenciado, forçado, injusto que essas pessoas estão sofrendo, enquanto criminosos verdadeiros, bandidos, assassinos, estupradores, traficantes, enfim, toda essa raça maldita continua aterrorizando o pai de família em liberdade nas ruas. E patriotas presos porque perderam a cabeça. É uma vergonha, é muito triste isso para o Brasil, e o mundo todo está observando isso. Coronel, uma última questão a respeito da instalação da CPMI. Nós noticiamos aqui que o governo tem tentado lotear cargos e distribuir verbas para evitar a instalação dessa CPMI. Por que o governo não quer a instalação da CPMI, na sua avaliação? Menina, isso é uma pergunta de prova, viu? Se eu soubesse isso aí, eu era o presidente, viu? Eu vou te dar minha opinião, me permita. Eu vou te dar minha opinião. Não quer porque está escondendo alguma coisa. Muita coisa errada, né? A provocação do ministro da Justiça dias antes, incitando os manifestantes, a força policial numa maneira pouco forte no dia, as forças armadas com falta de policiamento, enfim, há uma série de senões para serem analisados. E essa informação, me perdoe, me fugiu o seu nome, essa informação ela rola solta na Câmara dos Deputados. E se fala em 60 milhões aí em emendas para os deputados que toparem tirar o nome da CPMI. Eles nem me procuraram porque sabem que não adianta. Porque aqui no governo de São Paulo, enquanto deputado estadual, o Dória ofereceu 30 milhões para os deputados que apoiassem o PL 529, que era para tirar vários direitos dos cidadãos, e eu fui contra. Alguns aceitaram e o PL passou e o povo foi prejudicado. Então a gente não aceita, eu não vendo minha dignidade por nada. Só que, infelizmente, alguns colegas lá, eu não sei por que motivo, estão retirando o nome, não posso dizer que é por causa disso. Mas mesmo com a retirada desses nomes, nós ainda temos número de deputados suficientes que assinaram e senadores para instaurar essa CPMI. Então, o que a gente nota também é o seguinte, o governo não está com essa força toda na Câmara dos Deputados, não. Tanto, não sei se vocês estão acompanhando, vocês estão sempre antenados na situação, não passou nenhum projeto do governo, os projetos que estão passando lá são projetos dos deputados, projetos simples, mas projetos assim polêmicos, projetos fortes, não estão sendo levados por plenário porque o governo não está seguro, o governo não está à vontade para poder passar nada na Câmara dos Deputados, já não sei falar no Senado, porque eles não têm a maioria, eles não têm uma solidez para poder trabalhar politicamente. Então, no desespero de causa, faz isso. Eu entendo o seguinte, a esquerda que sempre falou que é pela justiça, pela liberdade, pela transparência, por que esses deputados de esquerda não assinam a CPMI para promover justamente isso? A transparência para todo o Brasil se acalmar. Aconteceu, sinto muito. Não aconteceu, vamos tomar providências. Mas não. Os mentirosos de esquerda, não são todos, alguns deputados exageram lá, não só assinam, como vivem criticando, vivem falando absurdos. Aliás, essa é a maneira da esquerda trabalhar. Nós conversamos ao vivo com o deputado Coronel Telhada. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, deputado, e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Agora, 18h49, a gente tem mais um recadinho do nosso parceiro. A gente volta logo com mais notícias e informações aqui no Oeste Sem Filtro. Fica com a gente. Tiziano chegou ao Brasil para revolucionar o seu jeito de cozinhar. Essas panelas são muito práticas, mega resistentes e não são como aquelas pesadonas que você vê por aí, não. Da Itália, direto para a sua cozinha, Tiziano. Ligue agora e peça seu conjunto completo. Parcele em 10 vezes no cartão. O frete é grátis para todo o Brasil. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora!
Com a linha Tiziano, é possível preparar pratos sem uma única gota de óleo. Você cozinha com facilidade porque nada gruda. Elas possuem o mais poderoso revestimento antiaderente do mundo. É uma exclusiva composição com 6 camadas que oferece maior resistência, durabilidade e leveza. Tiziano tem 10 anos de garantia. Só quem realmente confia na qualidade de seus produtos pode oferecer uma garantia assim. Ligue agora e receba a linha Tiziano na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Parcele em 10 vezes com frete grátis. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora! Se você for um dos 50 primeiros a ligar agora, ainda ganha mais uma prática espátula de silicone. As exclusivas panelas Tiziano você só encontra pela Shop Chef. Ligue agora e garanta as suas. A bancada da oposição no Senado pode judicializar a briga pelas comissões na casa. Os colegiados começam a ser instalados com a eleição dos presidentes de cada comissão. O grupo, formado pelo PL, PP, Novo e Republicanos, não ficou com nenhuma delas. O líder do PL na casa, o senador Carlos Portinho, pelo Rio de Janeiro, disse o seguinte: é a democracia que diz que a Casa Legislativa precisa ter a representação partidária de todas as siglas. É muito ruim quando 23 senadores ficam de fora da presidência das comissões. Importante lembrar, na disputa à presidência do Senado, a oposição apoiou o senador Rogério Marinho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual líder da oposição na casa. Silvio, é retaliação escancarada mesmo, é isso? Isso é inadmissível, Paula. Veja só, em qualquer casa legislativa, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, o grupo do governador, no caso Tarcísio de Freitas, preside a casa. Mas comissões importantes, cargos importantes na mesa diretora ficam com a oposição. O PT, há muitos anos, por exemplo, lidera a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, a tal da prefeitura da casa, que é o cargo mais importante. E preside comissões mais alinhadas à agenda da esquerda, como direitos humanos, por exemplo. Isso que está acontecendo no Senado é absolutamente inadmissível. E você leu agora a declaração do líder do PL na casa, né, dizendo que estão ferindo a democracia. Não, estão ferindo a Constituição, o artigo 58. Estão ferindo o artigo 59 do Regimento do Senado e ambos estabelecem que a distribuição da presidência de comissões deve atender à proporcionalidade. O partido elegeu um número significativo na sua bancada, tem direito a comissões, e mais de uma. O PL tem 12 senadores. Poderia ser a maior bancada, só não é porque o PSD do senhor Rodrigo Pacheco conseguiu filiações de última hora e ultrapassou, passou a ser a maior bancada. E aí o PSD tem 4 comissões e o PL não tem nenhuma, com 12 senadores. O PT tem 2 comissões, o PSB tem comissões, o PDT tem comissões. São siglas nanicas perto da estatura da bancada do PL. Então o que está acontecendo é um absurdo. É inadmissível, para finalizar, Paula, que dos 32 senadores que votaram no Rogério Marinho, né, imagino que um deles seja o voto do próprio Rogério Marinho, não tenha um Randolph Rodrigues para bater a porta do Supremo Tribunal Federal e dizer: o que está acontecendo? Vão cumprir a Constituição ou não? Ou só cumprem a Constituição quando é o Randolph que toca a campainha? Pois é, Silvio, até ia jogar para você novamente. Quer dizer que numa situação como essa, você citou artigo 59 do Regimento, Constituição Federal, eles podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para mudar essa situação, é isso? Não, se trata de um tema constitucional, o Supremo é o guardião da Constituição. Não deveria não ter que acontecer isso, é claro, não precisava. Questão interna corporis, o Legislativo se ajusta. Mas uma vez que o grupo do senhor Rodrigo Pacheco está tratorando a oposição de forma inconstitucional, inclusive rasgando o regimento interno, alguma coisa está acontecendo. Até porque isso é inédito, isso não aconteceu em outros mandatos. E você tem a figura como Davi Alcolumbre presidindo a CCJ, a porta de entrada de qualquer matéria legislativa pelo Senado, a comissão mais importante, o senhor Davi Alcolumbre. O Renan Calheiros é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O Renan Calheiros. Basta, né? Diga lá, Augusto. Isso aí, essas irregularidades, essas violências, né, contra a Constituição, contra os usos e costumes aí que são
antigos, né, já praticados há séculos lá, estão sendo desrespeitados, tudo isso. Por exemplo, os partidos topam entregar ao PL a presidência de uma das comissões, desde que o PL não escolha Bia Kicis. Que isso? Você agora determina quem um partido vai indicar para alguma comissão, é o partido que indica quem quiser. Pois eles não estão permitindo que os partidos assumam a presidência de comissões importantes e vetam indicações. Aí já é demais. Olha, como bem lembrou o Silvio, o PL tem 12 senadores e não ficou com nenhuma comissão, né, com a presidência de nenhuma comissão. O Silvio traz um ponto que eu acho importantíssimo. Eu já comentei hoje aqui em relação ao caso do Nicolas e vou usar o mesmo argumento. Nós precisamos, na direita, na oposição a esse desgoverno, de um Randolfo Rodrigues, que vai apertar a campainha, como disse o Silvio, no STF, dia sim e outro também, que vai judicializar absolutamente tudo, porque sem resposta, pelo menos o parlamentar não fica, os partidos não ficam. Tem que tocar a campainha do STF. O STF não abriu essa porteira para ser um puxadinho político ali de reclamação. Mamãe, papai, olha o que estão fazendo. Então tem que usar exatamente as mesmas armas. Irretocáveis os comentários do Silvio e do Augusto, eu só queria levar por um outro lado esse assunto e vou usar uma expressão que o Augusto usou ontem. O que nós temos no Brasil, na verdade, com essa quantidade de partidos, é uma suruba política. É isso, uma quantidade de partidos que vão para lá, vão para cá, de acordo com o vento. E nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos falar sobre... É tanto pratinho, né, que o brasileiro tem que rodar, e o mais importante hoje é a CPMI do 8 de janeiro, mas nós precisamos falar dessa reforma política, do voto distrital. Nós temos parlamentares que não foram eleitos diretamente pelo povo. Nós não temos um recall, um sistema de recall no Brasil, como há aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma ferramenta do eleitor. Peraí, o senhor não está cumprindo as promessas de campanha? Então nós vamos organizar um recall aqui com o nome do senhor. Essa quantidade de partidos fica difícil para o eleitor, né, ir para um lado, ir para o outro, entender o que cada partido defende, porque a colisão A, a colisão B, o PP, o MDB, que antes era PMDB, mas agora é o MDB de quem? Do Renan Calheiros, da Simone Tebet, é uma confusão. Então nós precisamos tentar empurrar nessa confusão que nós estamos vivendo desse desgoverno, uma confusão econômica, confusão social também, nós precisamos tentar também colocar a cabeça aí acima da neblina e colocar no debate a discussão do voto distrital e de uma possível reforma política. Pode não acontecer agora, mas essa discussão precisa entrar no nosso radar agora. Agora, 18 horas e 58 minutos, mais de 50 mil pessoas nos acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pela plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Quero aproveitar essa audiência maravilhosa para convidar você a assinar a Revista Oeste. Lembrando que essa semana tem um desconto imperdível em homenagem à Semana da Mulher, até 30% de desconto para quem assinar a Revista Oeste até amanhã. E amanhã, sexta-feira, tem edição nova chegando no site da Revista Oeste. Então, convido a você que ainda não é assinante, corre lá. É só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí do ladinho, um passo a passo muito simples, muito rápido. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, então o valor da sua assinatura que ajuda a financiar todos os projetos aqui da Revista Oeste e também o nosso time de jornalistas independentes. E a gente segue agora com mais informações, nosso giro de notícias aqui no Oeste Sem Filtro, porque a ex-presidente Dilma Rousseff, indicada para a presidência do Banco do BRICS, foi sabatinada por autoridades financeiras que representam os 5 países que fazem parte da entidade.
O bloco é formado por Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia. Caso ela seja aprovada, ela assumirá a presidência do banco ainda neste mês. Dilma deverá receber um salário de cerca de R$300 mil por mês. Para dar lugar a Dilma, o atual presidente do banco, Marcos Troirro, será destituído do cargo. Ana, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, né, que esse novo banco de desenvolvimento do BRICS é presidido de uma maneira rotativa pelos países do BRICS e o mandato do Brasil vai até 2025. Então, com essa troca, Dilma, em tese, ficaria aí até 2025 e eu confesso que eu gostaria de ser uma formiguinha para ter acompanhado essa sabatina. Eu ia falar isso, sabatina sem vídeo da Dilma? Poxa, que pena, vamos ficar devendo, vamos ficar ansiosos aí aguardando as cenas atuais, né? É claro que mesmo a Dilma tendo essa capacidade de nos divertir de uma maneira única, eu não quero que ela sente nessa cadeira, não apenas pela incompetência, mas é o nome do Brasil que vai ser jogado aí na lama da incompetência, porque nós sabemos muito bem que antes de ser mulher, antes de ser presidente, a Dilma é incompetente. Não consegue gerenciar absolutamente nada. E não tem como tirar o nome da Dilma da nossa bandeira. Então, o Brasil construiu uma imagem tão positiva nos últimos 4 anos aqui fora, com o presidente Bolsonaro, por mais que a imprensa histérica diga que não, que é isso, genocida e tal, não é a imagem que o presidente Bolsonaro tem aqui fora, aqui nos Estados Unidos. No próprio CIPEC, ele foi ovacionado por republicanos, por libertários, liberais, conservadores. O Paulo Guedes construiu essa imagem de responsabilidade fiscal, responsabilidade econômica, uma pasta técnica também aqui no exterior. E aí vai chegar a Dilma e vai jogar tudo fora. Complicado. Ô Silvio, como os clássicos são sempre clássicos, eu vou pedir para a nossa produção resgatar um clássico de Dilma Rousseff. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Será que ela propôs alguma meta lá para o Banco do BRICS? Se propôs, não sei, mas é provável que ninguém tenha entendido absolutamente nada, né, Paula? Veja só. Bom, a Dilma no Banco dos BRICS. Bom, é um banco que foi criado em 2014, começou a funcionar efetivamente 2 anos depois. 2016 tem um capital inicial de 100 bilhões de dólares. Imagine a Dilma Rousseff gerenciando um capital inicial de 100 bilhões de dólares. O Brasil, durante o governo dela, apresentou 6 projetos para os BRICS. 5 foram recusados, porque não eram bons. 1 passou. Hoje o Brasil tem 9. O Brasil o valor desses 9 projetos envolve algo em torno de 4 bilhões e meio de dólares. Ou seja, ela não conseguia apresentar projetos viáveis para um banco que agora ela pode presidir. Acho que isso já é autoexplicativo. Agora, com um salário de 300 mil, caso isso se efetive, Paulo, ela poderia abrir mão da bolsa ditadura que ela recebe, né? Afinal de contas, sai do cofre aqui da União, do cofre do Brasil, né? Esse dinheiro poderia ser usado para outra finalidade, né? O Augusto até bem lembrou, né? Qual será que foi o idioma que ela fez aí, a sabatina, que ela participou da sabatina? Porque em inglês a gente já viu que ela não manja muito bem, né? Olha, o Dilmês aí em vários idiomas, aí, que coisa maravilhosa, né? Imagina se ela... Speak slowly, please. Speak slowly. Speak slowly. A Dilma Rousseff, o que me espanta da mesma forma, tanta apresentação dela, qualquer, quanto a reação da plateia. Você vê que eles aplaudem. E ela repete a própria frase que não faz o menor sentido, né? É sem pé nem cabeça. Imagine o seguinte, a Dilma Rousseff, o governo Lula acabou de buscar nas catacumbas ali dos mandatos passados, pegou lá o fantasma, o velho fantasma, o trem-bala. Trem-bala que apita na curva da cabeça, alguma curva da cabeça da Dilma desde 2008. Agora, o governo resolveu que vai fazer o trem-bala. O trem-bala conseguiu
sem chegar à meta, que nunca existiu, ele dobrou a meta ainda na fase do edital, passou a custar 2 vezes mais antes que se terminasse essa fase, que é a primeira. Aí a Dilma começou a construir estações e fechar estações, sem que o trem-bala existisse. Ela construiu a de Aparecida do Norte, prometeu que os romeiros já não precisariam ir até a cidade que recebe multidões de religiosos aí a pé, iriam em trem-bala. Depois ela cancelou todas as estações que estavam no trajeto Rio-São Paulo, estendeu o trem-bala para Campinas e por aí foi. E veio a notícia, agora mais recentemente, de que o Brasil vai buscar com os chineses o dinheiro para construir o trem-bala agora. Claro que não vai construir, mas eu gostaria de ver a Dilma apresentando o projeto do trem-bala para o banco que ela preside. Ela não governa sozinha, ela precisa da aprovação. Imagine ela tentando convencê-los a fazer o seguinte: num país que não tem trem nenhum, ele vai começar a construção da malha ferroviária pelo trem-bala, que é o contrário do que faz o resto do mundo ajuizado. Essa nós não podemos perder, essa apresentação. A gente tem de infiltrar alguém lá para filmar. Diga lá, Silvio. Com certeza, Augusto. Não, só fazer um registro aqui para precisão da informação. Porque eu falei de 2016 a 2019, alguns projetos foram recusados. Nesse período passou também pelo presidente Michel Temer. Os projetos eram anteriores, da própria Dilma, do próprio governo Dilma vinham lá, mas foram recusados, mas o Temer foi o presidente durante um curto período. Agora, 19h07. 30% dos 232 conselheiros dos tribunais de contas são parentes de políticos. A mais nova nomeada é Aline Peixoto, mulher do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ela conseguiu um cargo no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Aline Peixoto terá um salário mensal de cerca de R$ 42 mil e poderá permanecer na função até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Aline tem 40 anos, é enfermeira, especialista em gestão hospitalar. Ana, nós comentamos aqui o caso ontem, né? Chama a atenção. 30% dos 232 conselheiros dos tribunais de contas são parentes de políticos. Esse é o caso que nós até comentamos ontem. É 30% mesmo, não é igual a Dilma, não, né? 30%. 30% de todos, dos 232 conselheiros. E agora a Aline Peixoto, então, que é enfermeira e vai fiscalizar contas do município na Bahia. Bom, passou, né? Passou aí a boiada, nepotismo, esse desgoverno, a carreta furacão realmente está com tudo, está com o tanque cheio. Mesmo com a reoneração dos combustíveis, essa carreta furacão está com o tanque cheio e a 1.000 por hora. O questionamento agora é se, bom, tá lá, sentou na cadeira, conseguiu, né? E ai, se alguém questionar a dona Aline Peixoto, porque senão, se questionar a Aline Peixoto ou as credenciais técnicas ou qualquer passo, agora que ela venha dar como conselheira do Tribunal de Contas, né, dos municípios do estado da Bahia, ela vai chorar. Ela vai chorar e aí... Coitado de quem estiver na frente aí da família, né? O Rui Costa agora, chefe da Casa Civil, a ABIN, Agência de Inteligência dentro da Casa Civil. Será que vai ser possível questionarmos a dona Aline Peixoto? Porque credencial de enfermeira no Tribunal de Contas é meio complicado. Então, eu já quero avisar a dona Aline para comprar aí uns lencinhos, porque as pessoas vão criticar a dona Aline. Não é porque a senhora é casada com o Rui Costa, não é porque a senhora é mulher, A, B ou C. É porque a senhora estará sentada numa posição que merece e deve ter escrutínio público. Então, a senhora se prepare e não venha com choro, lágrimas de crocodilo, não, porque se as mulheres querem tratamento de igualdade na política, é assim que os homens são tratados, sob escrutínio público. O Silvio, vale trazer aqui o nome de outros políticos que também placaram
as mulheres aí nos tribunais de conta. Então, vamos lá. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a mulher foi como conselheira do Tribunal de Contas do Piauí. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, nomeou a mulher no Tribunal de Contas do Amapá. E Renan Filho emplacou a esposa no Tribunal de Contas de Alagoas. Para citar alguns exemplos, vamos lembrar bem, são 30% dos 232 conselheiros que receberão, então, um salário vitalício, né? É a Regiane Dias, a Marília Góes, né, a Aline Peixoto que falamos aqui, a Renata Calheiros e pelo mesmo caminho também vai a Daniela Barbalho, no Pará. Veja, Paula, esses são casos de mulheres, esposas de governadores, ex-governadores, e a gente sabe bem que são colocadas lá para beneficiar os aliados desses ex-governadores, viraram senadores em alguns casos. Ô Paula, tem um detalhe aí interessante também nesse número, que é o seguinte: além desses 30% de 232 conselheiros, tem outros 30% de casos desse mesmo levantamento, foi feito pelo jornal O Globo recentemente, de pessoas que são investigadas por improbidade administrativa e até peculato, que é quando o servidor usa o cargo para desviar dinheiro, né? Desvio de finalidade. Ou seja, é um grande cabidão de emprego. Cargo de Tribunal de Contas nos estados de conselheiro é um cabide de emprego. E já passou da hora de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que trata do nepotismo, porque esse é o nome, não tem outro nome, isso é nepotismo, passar no Congresso Nacional. Foi apresentado até pela bancada do Partido do Novo, mas continua lá, né? Afinal de contas, interessa para quem? Na Câmara dos Deputados vai passar, o Senado, onde então, inclusive, estão esses ex-governadores. O Renan Filho é senador, por exemplo, né? Interessa para eles passar uma PEC sobre fim do nepotismo? E aí, Augusto, 4 ministros do Lula emplacaram aí as esposas em tribunais de contas. Completo absurdo. Quer dizer, o Rui Costa foi governador da Bahia por 8 anos. É isso, Silvio? 8 anos. Agora ele está na Casa Civil. A mulher dele vai examinar as contas, por exemplo, dos prefeitos do PT, que o apoia. Ela vai recusar alguma, ela vai enxergar alguma irregularidade, só se ela usar a sua imensa experiência administrativa como enfermeira. Agora, 19h12, a gente tem mais um recado do nosso parceiro, a gente volta já já com mais notícias. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E o PSB divulgou uma nota de repúdio à ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua.
O PSB manifesta seu mais amplo e total repúdio às práticas ditatoriais do senhor Daniel Ortega e se solidariza com o povo nicaragüense, que precisa de um futuro que não reproduz o passado de violência política e social a que vem sendo submetido desde há muito tempo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, não se manifestou. O PSB integra a base do governo. Nesta semana, o Brasil ficou de fora de uma declaração assinada por 55 países contra a ditadura na Nicarágua. Ana, a gente lembrou aqui no programa, mas vale mais uma vez mencionar que durante a campanha eleitoral, Lula, ele conseguiu uma decisão do TSE para proibir qualquer tipo de publicação que manifestasse ou que mostrasse a relação de amizade que ele tinha com o ditador Daniel Ortega. Esse silêncio do vice-presidente aí, do Geraldo Alckmin, é um silêncio muito importante, né? Um silêncio que estabelece aí um marco na carreira do Geraldo Alckmin. Primeiro porque ele que se diz cristão, ele não falou absolutamente nada até hoje sobre o apoio às políticas ao aborto do presidente Lula, do então candidato, na época da eleição, quando ninguém pôde falar, de acordo com o TSE, das relações detalhadamente registradas entre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que persegue cristãos, padres, bispos, freiras, enfim. Geraldo Alckmin não falou absolutamente nada. E agora ele também não fala nada, e não é o Brasil ficou de fora, viu, Paula? O desgoverno Lula ficou de fora, porque o Brasil é um país cristão, sabe muito bem da perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua, aí, né, comandada pelo Daniel Ortega, amigo, parceiro e companheiro de Lula, amigo, parceiro e companheiro deste governo petista. E também fica aqui a pergunta que fizemos semana passada. E a CNBB não vai falar nada, não vai fazer nenhuma pressão no governo? A CNBB, que tem laços tão profundos com o PT, né? A teologia da libertação une tanto a CNBB com o PT, com o lulismo. Vocês não vão falar nada, vocês não vão fazer nenhuma declaração sobre o governo Lula não assinar essa carta condenando a ditadura da Nicarágua, essa carta da ONU? Vocês vão continuar em silêncio, CNBB? E Celso Amorim, agora chefe da assessoria especial de Lula, visitou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas. O encontro é para estreitar as relações diplomáticas entre os países. Maduro escreveu nas redes sociais: estamos trabalhando unidos e empenhados em restabelecer as relações ao mais alto nível em prol do desenvolvimento partilhado dos nossos povos. E aí, Silvio, estamos bem acompanhados, né? Com o ditador Maduro e depois o Brasil ficando de fora de um tratado para condenar a ditadura de Daniel Ortega, que foi assinado por 55 países. O Brasil perdeu a chance aí. É um anão diplomático, né? E dizia-se durante o governo Jair Bolsonaro que o governo Bolsonaro era um pária internacional. É esse tipo de relação internacional que interessa ao Brasil? Uma relação com a ditadura da esquerda chavista, agora de Nicolás Maduro. Interessa o quê? O que o Brasil leva dessa relação bilateral com a Venezuela? Nada. O que a Venezuela leva? Dinheiro do BNDES, como levou muito dinheiro do BNDES para o metrô de Caracas e também para uma usina Simón Bolívar na Venezuela. A Venezuela não pagou, o Brasil deu calote. E nós estamos lá beijando a mão do ditador Nicolás Maduro, sendo que eles nos devem dinheiro do Banco Público Brasileiro. Sobre Daniel Ortega e Nicarágua, Paula, a Ana comentou muito bem aqui e eu reitero, isso era um tema proibido durante a eleição. Era proibido dizer que o Lula era amigo do Daniel Ortega. E está aí, poucos meses depois, o noticiário esfregando na nossa cara que o Brasil se recusou a assinar o repúdio na ONU
há um país que persegue padres, que persegue os católicos, há uma perseguição religiosa. E nós não podíamos dizer, porque a Justiça Eleitoral nos proibiu, de que o Lula era companheiro do Daniel Ortega. Está demonstrado, está aí, para todo mundo ver. Augusto Nunes, essa nota aí de repúdio do PSB à ditadura de Daniel Ortega deixou o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin em saia justa? Nem um pouco, nem um pouco. O Geraldo Alckmin se enquadra numa frase que eu tenho repetido, e lamentavelmente tenho repetido com certa frequência. Eu sempre achei que não era um homem de muita coragem, né, física e moral, o Geraldo Alckmin. Agora eu tenho que me corrigir, porque é preciso, certas demonstrações de covardia exigem mais coragem do que atos de bravura em combate na mais medonha das guerras. E é preciso ter coragem para cantar a Internacional Socialista, a musiquinha lá, aquela cantoria que ele mostrou. É preciso ter coragem para gritar "Viva Lula!". É preciso ter coragem para repetir, tentar imitar o sotaque do Getúlio Vargas, como ele fez "Trabalhadores do Brasil", né? Virou gaúcho. De repente, quem faz isso, faz qualquer negócio. Da mesma forma que ele sabia que o terceiro mandato do Lula configuraria uma volta à cena do crime, ele sabia também que viria junto a política externa da cafagestagem, executada, né, durante muitos anos pelo chanceler Celso Amorim. Então ele sabia disso. O Alckmin não tem vergonha de nada. Tá, tanto que ele virou socialista depois de ter sido carola por 70 anos. Quem faz isso, Silvio, é corajoso. É esquisito, né? Virar socialista de esquerda depois de uma certa idade, né? A juventude a gente até consegue compreender em alguns casos, diretórios acadêmicos de universidades de humanas, né? Somos jornalistas aqui, por exemplo, né, Augusto? Conhecemos bem, você fez direito, cursou direito. Eu sou um caso. Mas depois de uma certa idade, é esquisito. Augusto, e uma hora você vira adulto. Né? E o encontro de Celso Amorim com o ditador da Venezuela, sim, Nicolás é uma Maduro? resposta ao Alckmin. É uma resposta ao Alckmin. Por quê? O Lula já não perdeu nenhum palanque eleitoral do Maduro nas campanhas que ele fazia. A Dilma trocava declarações de amor político, ideológico, com o Maduro. Por que eles vão agora deixar de lado o chefe de um regime que, segundo o Marco Aurélio Garcia, que já morreu e era o parceiro do Amorim na execução dessa política externa, repito, da cafagestagem, o Marco Aurélio voltou de Caracas dizendo que havia democracia demais, em excesso, na Venezuela. Já era assim. Eu acho que o Silvio usou a expressão certa para esse governo, anão político, né? Anão político. Não custa lembrarmos também que esse desgoverno foi na festinha nos navios militares iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, navios que sofrem sanções, né, dos Estados Unidos, de Israel, de outros países. E aí, curiosamente, essa gente que grita para o Nicolas Ferreira no plenário que ele é transfóbico, homofóbico, todos os óbicos que a gente conhece, essa gente não dá um pio sobre como homossexuais e transexuais são tratados, por exemplo, no Irã, país aí amigo do Lula. Agora é 19h24. Mulheres do MST protagonizaram mais uma cena de vandalismo. Elas jogaram um líquido avermelhado na fachada da loja da vinícola Salton, em São Paulo. A Salton, assim como a Aurora e Cooperativa Garibaldi, contratou uma empresa terceirizada acusada de manter funcionários em trabalho análogo à escravidão. Em nota, as vinícolas repudiaram a prática do crime e disseram que desconheciam a conduta da Fênix Serviços.
Silvia, é preciso separar, né, a conduta da empresa terceirizada, que precisa responder por essa acusação aí de uso de trabalho escravo, análogo à escravidão, e as empresas que contrataram essa empresa terceirizada, né, que seriam essas 3 vinícolas, a Salton, a Aurora e a Cooperativa Garibaldi, que agora foram vandalizadas aí por um grupo do MST, como a gente acabou de ver no vídeo. Perfeito, Paulo. Acho que você resumiu bem. Se houve algum tipo de crime, algum tipo de abuso que seja punido com rigor da lei. Nós sempre falamos isso aqui em qualquer caso, não passamos pano para nenhum lado. Agora, Paula, veja só, se você olhar essas imagens com atenção, estão disponíveis inclusive no nosso site, você vai ver que ali não tem aparentemente nenhuma sem terra. É pura militância política e ideológica. E ontem, dia 8 de março, comemoramos o Dia da Mulher, né? Falamos aqui no programa, completaram-se 17 anos do terrorismo, do terror contra a Aracruz, no Rio Grande do Sul, quando 1.800 mulheres encapuçadas, com foices na mão, destruíram a Aracruz, arrancaram mudas com as mãos e deixaram prejuízo do ponto de vista de pesquisa genética da empresa altíssimo, 400 mil de prejuízo. E aquilo sim foi terrorismo, e até hoje é celebrado, é o 8 de março da luta do MST. Mas repare bem nessas imagens, não tem ninguém com cara de sem terra aí não. Se não existisse no Brasil a depredação do bem, como essa, você seria acusado de misógino. E você teria de aguentar o choro de alguma delas aí se fosse preso. O Silvio Navarro disse isso não porque eu sou depredadora, porque eu sou mulher. É isso, elas podem fazer isso aí. Que nós vimos, mas não podem ser censuradas, meu Deus, porque elas são de esquerda. Ana, lembrando que essas três empresas empregam aí, centenas, dezenas de funcionários e agora estão sofrendo aí cenas de vandalismo de mulheres, supostamente do MST, né? Enfim. Agora, esse vídeo que nós estamos vendo, né, essa ação, exatamente como nós estamos vendo, ela aconteceu contra o prédio da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, exatamente como nós estamos vendo. Tinta vermelha no prédio, fezes foram jogadas no prédio da ministra Carmen Lúcia, não me lembro que ano foi, se eu não me engano, 2017, pode ser, e até hoje nós não ouvimos um pio sequer da ministra ou de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o ocorrido. Agora, 19h27, e mais uma vez quero convidar você que está nos acompanhando a aproveitar essa super promoção da Semana da Mulher, uma promoção especial com até 30% de desconto para você assinar a Revista Oeste. É só digitar revistaoeste.com/Dia da Mulher ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui do ladinho, passo a passo bem simples para você também se tornar um assinante e aproveitar essa promoção especial da Semana da Mulher que vai até amanhã, então não perca essa promoção até 30% de desconto. Lembrando que amanhã é sexta-feira e tem edição nova no site da Revista Oeste, o site comandado pelo grande Silvio Navarro. Notícias 24 horas no ar, as principais notícias do mundo e do Brasil, claro, sobre política e economia, você encontra no site da Revista Oeste. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Passou rápido mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje tem Estúdio Oeste, é isso mesmo, Silvio Navarro, muito boa noite. Pois é, Paula, boa noite para você, nossa âncora, meu irmão Augusto Nunes, a craque Ana Paula Henkel e você que está nos acompanhando, que nos faz companhia todas as tardes. Eu convido para fazer companhia também hoje à noite, daqui a pouco, às 8h30, estou de volta na companhia da Cristina Grêmio e da Fabiana Barroso para apresentar os principais destaques da Revista Oeste, que está saindo do forno. Daqui a pouco eu mostro a capa, os principais destaques e também a gente debate os grandes temas da semana. Vamos falar sobre os esquecidos, ainda tem esquecidos na Papuda, na Colmeia. Vamos falar sobre CPI do MST, vamos trazer entrevistados. Portanto, é daqui a pouquinho, é o tempo de sair de um programa e entrar no outro. Conto com a sua audiência. Até já.
Ana, querida, muito boa noite. Já escreveu sua coluna semanal? Ana, não falhe aqui na Revista Oeste. Já escrevi a segunda parte aí da história do comunismo, né? O comunismo que foi enaltecido por uma escola de samba no Carnaval, ele é enaltecido pelo ministro da Justiça, né, Flávio Dino, e agora, nessa segunda parte, eu trago um personagem muito querido pela parlamentar Jandira Fegali, o Joseph Stalin. Tá lá a história fofa dele, do verde, aí sim, genocida, né? A gente pode usar a palavra de maneira correta, com o devido respeito histórico que ela merece. Amanhã, então, a segunda parte, né, dessa trilogia histórica sobre o comunismo. E, Silvio, estarei na plateia assistindo vocês. Obrigada, Silvio, Paula, mestre Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa. Até amanhã. Augusto Nunes, já escreveu sua coluna semanal? Já escrevi sobre o resgate que ensaiado pelo governo aí da alma penada, né, do trem-bala. Estava circulando de novo na cabeça da Dilma Rousseff. E o Silvio Navarro é o autor da capa, já adianto, né? Então o assunto fica para ele revelar, mas não percam nem a capa do Silvio, claro, e também a recuperação da história do comunismo feita de maneira brilhante pela nossa Ana. Então, um beijo, Ana, boa noite. Silvio, parabéns antecipados aí pela capa. Paula, nossa chefe, boa noite e boa noite a quem nos acompanhou até agora. Até amanhã. Pessoal, aqui no Estúdio Oeste Sem Filtro é multitarefas aqui, todo mundo com a sua lição de casa para escrever os seus artigos semanais. Daqui a pouco estaremos vendo o Silvio. Eu também estarei na plateia, junto com a Ana, junto com o Augusto, junto com você que está aí nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse programa nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram. É muito importante que essa mensagem chegue cada vez a mais pessoas. E mais uma vez, faça um convite, aproveite essa super promoção da Semana da Mulher, até 30% de desconto, e assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita recurso público, então é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e eu te espero aqui amanhã, a partir das 5h45 da tarde.